O programa está de volta e agora o Dr. Márcio Onida fala sobre a cirurgia de prótese de mama. Acompanhe a matéria e tire todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. Olá, eu sou o Dr. Márcio Onida, estou aqui novamente para falar com vocês sobre cirurgia plástica. O tema de hoje vai ser prótese mamária de silicone, a cirurgia mais feita no mundo e por isso devem ter o maior número de dúvidas também. Primeiramente, vamos falar sobre as vias de acesso por onde a prótese pode ser colocada. Ela pode ser colocada pela via axilar, um cortezinho na axila, pela via submamária, um cortezinho de 4 cm no sulco submamário, ou pela via periareolar, tanto inferior quanto superior. Cada via de acesso vai ter uma vantagem e uma desvantagem. A via mais utilizada, aqui em Santa Catarina pelo menos, é a via submamária. É feito um cortezinho de 4 cm aproximadamente. A gente não encosta na glândula mamária, essa é a grande vantagem dessa via. Então, para nódulos de mama, para amamentação e para no futuro os exames de screening para câncer de mama não vão estar alterados por causa desse tipo de incisão. Vai ser feito apenas um cortezinho nessa gordura que fica aqui entre a mama e o tórax e essa prótese é escorregada por trás da glândula e colocada nessa posição. Uma outra dúvida muito frequente também é em relação ao posicionamento da glândula em relação ao músculo. Muito se ouve falar na televisão, naqueles programas internacionais, da prótese ser colocada atrás do músculo. Isso é uma coisa que é cada vez menos feita aqui no Brasil. Por quê? Porque as próteses hoje têm uma tecnologia maior que não tem tanta necessidade de se colocar atrás do músculo para evitar a contratura capsular. A contratura hoje em dia está num nível muito controlado, né? Ela continua, ela existe, é muito relacionada à paciente, à reação da paciente à prótese, mas é um número muito baixo para justificar você fazer uma lesão muscular para colocar essa prótese ali atrás. Então hoje em dia o mais comum seria colocar a prótese por baixo da mama, por baixo do sulco submamário e na frente da glândula. Falando um pouquinho agora sobre os tipos de prótese que podem ser utilizados, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Essa é a prótese anatômica, conhecida como prótese em gota, que ela não tem, na verdade, tanto polo superior. Ela era muito utilizada para tentar uma mama mais natural, mas hoje em dia que as meninas querem principalmente a parte do colo da mama, e hoje em dia mais realmente é utilizada para reconstrução mamária. Aqui é uma prótese bastante utilizada, de projeção super alta, que dá uma projeção maior na mama e também projeta bastante o colo. Essa é a prótese que eu pelo menos utilizo bastante hoje em dia, é a mais utilizada, prótese silicone texturizada. Essa é uma outra prótese de poliuretano, eu particularmente não gosto muito, mas existem algumas vantagens teóricas sobre a contratura capsular, mas que hoje em dia está cada vez mais raro. Então, no caso de algumas complicações, às vezes a gente substitui por esse tipo de prótese. E aqui, na verdade, existe também uma alteração, mesma marca de prótese, por exemplo, com projeções diferentes. Essa é uma prótese um pouco mais espalhada, para a pessoa que tem uma mama mais espalhada, um tórax mais largo e não quer um volume tão grande. E aqui é uma prótese mais projetada, que para paciente que quer concentrar mais, é uma mama mais juntinha e com uma projeção maior, um volume maior dentro de um tórax mais estreito um pouquinho. É importante ressaltar que o aumento mamário é uma cirurgia. A colocação da prótese envolve um procedimento cirúrgico e para isso a gente tem que fazer uns exames pré-operatórios para garantir a segurança da paciente. A gente realiza o exame de sangue, um raio-x de tórax e um ultrassom da mama para ver se não existe nenhum nódulo ou algum tumor mamário, alguma coisa que a gente possa tratar ou durante a cirurgia ou que a gente adie um pouco essa cirurgia para que a mama fique bem saudável para a cirurgia correr da melhor maneira possível. Durante a cirurgia, o que é importante? É uma cirurgia muito rápida, muito pouco traumática, dura em torno de 1 hora mais ou menos, tirando a internação e a recuperação da paciente. Normalmente a paciente tem alta no mesmo dia, né? Ela se recuperando bem, ela pode ir para casa no mesmo dia e ser cuidada em casa. É importante ressaltar principalmente a parte que o médico não tem como cuidar da paciente, que é em casa. É importante evitar academia, malhação com os braços por pelo menos 2 meses, direção de automóveis, moto ou malhação com as pernas por em torno de 20 dias a 1 mês. E os primeiros 15 dias ficar com o bracinho bem coladinho no corpo, evitar movimentos de grande amplitude, afastar muito o cotovelo do corpo, se apoiar muito, carregar filho no colo, carregar compras, esse tipo de movimento para que a prótese possa cicatrizar da melhor maneira possível. Uma queixa também comum em pacientes, principalmente que colocaram próteses grandes, é a perda da sensibilidade, ou diminuição da sensibilidade, às vezes na parte inferior da mama, ou até a perda total da sensibilidade na região da areola, que é uma coisa muito ruim. Mas isso acontece por quê? Pelo esgarçamento das fibras dos nervos, o que eu vou explicar nesse esqueminha aqui. Aqui eu montei um pequeno esquema para tentar exemplificar o porquê dessa alteração da sensibilidade pode ocorrer, principalmente com próteses maiores. Aqui é a simulação de uma mama, e para vocês entenderem, os nervos que vão dar sensibilidade para a mama, eles vêm de fora para dentro, das laterais
em direção à areola, como se saísse debaixo das costelas, na verdade. E quando a gente coloca uma prótese, aqui por exemplo, ela tem uma lateralidade que ela começa a empurrar esses nervozinhos para fora. E se a gente coloca uma prótese muito grande, a prótese vai chegar num nível que, para ela ser colocada sem dobras, ou ela vai ficar dobrada, o que não é legal, ou a gente vai ter que fazer um descolamento maior, e com esse descolamento maior pode haver a ruptura desses nervos e com isso a perda da sensibilidade. Outra pergunta muito frequente das pacientes é em relação à rejeição. Né? O que seria a rejeição que as pessoas falam em relação à prótese de mama? Na verdade, essa rejeição a gente chama de contratura capsular. Para vocês entenderem, toda paciente que coloca uma prótese de mama, o corpo, uma prótese de silicone, o corpo faz uma películazinha em volta, né, como se fosse um plástico, é como se fosse um saco plástico em volta da prótese. E como o saco plástico ele é bem fininho, essa cápsula seria bem fininha. A contratura capsular é o que? É o espessamento dessa cápsula, ela fica mais espessa, mais grossa, mais dura, e em graus diferentes ela pode começar a apertar a prótese. Com isso, o que pode causar? Apenas o endurecimento da prótese, pode causar endurecimento e distorção da prótese, ou pode causar dor. Mas isso é muito raro. Além disso, isso é muito relacionado ao paciente. Às vezes não é relacionado à prótese, nem ao cirurgião, nem onde foi feito, é relacionado à cicatrização alterada da paciente. E muitas vezes a paciente tem numa mama e na outra mama não tem. O tratamento disso não é muito complicado. Às vezes é necessário fazer uma nova cirurgia, na verdade. Às vezes com a própria acupuntura e alguns remédios a gente consegue solucionar os casos mais brandos. Mas existem alternativas de troca de plano da prótese, troca de forma da prótese, do modelo, para tentar corrigir esse tipo de problema. Muito obrigado pela atenção, espero ter esclarecido todas as dúvidas em relação à prótese de mama e estamos sempre à disposição para tirar novas dúvidas em relação à cirurgia plástica.